Vamos para o nosso estudo desta tarde. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos ler todo este capítulo. Vocês conhecem que Paulo, ele fazia as saudações para aquele povo a quem ele amava e servira. Capítulo 1, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Graça, só Deus pode dar. Paz, só Cristo pode dar. Graça e paz, o Espírito Santo aplica em nossos corações. Versículo 3, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Nunca nos esqueçamos que estamos cercados. Não há país bom, não há país livre, não há país seguro. Pode haver um país que sofra menos em uma área do que outro. Possa ser que exista um país que tenha um sistema legal judicial que seja mais aplicado do que outro. Mas esse mundo em todo o planeta está cercado pela corrupção e pelos corruptos, e por forças terríveis nos domínios celestiais que influenciam esta humanidade. Mas veja que em Cristo Jesus, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Privilégio chamar Deus de Pai é bênção espiritual. Privilégio saber que está salvo, bênção espiritual. Privilégio saber que o céu não está fechado nem para você nem para mim, bênção espiritual. Privilégio saber que quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca, bênção espiritual. Bênção em saber que neste mundo tenebroso você conta com a bênção de Deus e nada e nem ninguém, haja o que houver, poderá lhe separar do amor de Deus que está em Cristo. Infelizmente tem muito mais gente investindo tempo e gente vindo para a igreja correndo atrás do que a Bíblia nunca chamou bênçãos materiais. Nós precisamos ganhar o dinheiro, nós precisamos ganhar o pão, nós precisamos sobreviver nesse mundo. Mas se o seu coração está ali, e se vem pregadores e incentivam que você vai receber bênçãos materiais, que é dando que se recebe, que você vai aplicar 100, vai receber 1000, e se fazem isso, não estão pregando o evangelho da graça de Deus, estão iludindo o seu coração. Esses estão se apropriando do que você junta com o suor do seu rosto. Você tem aprendido quais são as bênçãos espirituais que você tem em Cristo Jesus? Será que você veio a essa conferência para aprender de Cristo, glorificar a Cristo, glorificar ao Pai, ao Filho, ao Espírito? Esta carta aos Efésios é uma carta da Trindade. Louvamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Cantamos Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar. Cantamos Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar. Cantamos ao Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar. Você o adora? Você adora a Trindade? Você sabe em quem tem crido, como tem crido? Você está protegido em Cristo Jesus? Vale a pena você voltando para a sua casa, esse tempo ainda que você tem nos dias de conferência ou seguintes, pegar um lápis de cor e só nesse capítulo aqui, ou nessa carta, melhor dizendo, você marcar quantas vezes existe essa expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Há um cântico histórico da nossa fé que diz: sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu. Não só nos dias que se vão, mas para sempre. Amém. Versículo 4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Mas nos escolheu para quê? Para sermos santos e sem culpa diante dele. Coloque aí ao final desse versículo 4,
faça uma setinha, puxa alguma perninha aí na sua anotação e coloque Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16. Deus nos quer vivendo neste mundo, nesse tempo, nesse momento, bem no meio de uma geração pervertida e corrupta, para que nós brilhemos como luzeiros. Como é que você vai fazer isso? Aí o versículo 16 de Filipenses 2 responde: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo você se glorie, se alegre de que você não correu em vão. Você conhece as Escrituras? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece o que o Antigo Testamento anunciava? O que o Antigo Testamento ensinou? O que nós aprendemos no Novo Testamento? Ele mesmo disse, Jesus: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela o que vocês mais precisam, e só precisam, a vida eterna. E são as Escrituras que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. Agora vamos para o versículo 6. Deus assim o fez, porque você é bonzinho, bonitinho, torce para o Botafogo, já é sofredor de nascimento? Foi assim que Deus o fez? Não, o versículo 6 está dizendo: Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, para o louvor da sua glória, que Ele derramou sobre nós, e mais uma vez em seu Filho amado, em Cristo. Deus sem você é Deus. Cristo sem você é Senhor. Você sem Cristo é condenado. Você sem Deus, você enfrentará a sua ira, como essa mesma carta nos diz. Mas por causa de Jesus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar brasileiros, japoneses, Sansei, Nisei, para salvar aqueles por quem Cristo derramou o seu glorioso sangue. Que bênção espiritual nós temos, meus irmãos. Aqui é um momento, aqui é um sopro. A nossa vida é eterna. Assim também como a separação dos ímpios será eterna, tão séria e profunda que é chamada de morte, separação eterna. Nos diz para mim e para você, versículo de número 5, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. Você já deve ter ouvido o pessoal falar por aí afora: aprontam o que aprontam, amam o circo desse mundo, são estrelas do circo desse mundo e dizem: eu também sou filho de Deus. Uma vez uma pessoa falou assim: um dia eu vou ganhar na loteria porque eu também sou filho de Deus. Ledo engano, sem Cristo, você continua sendo o que você é, criatura de Deus. E agora você é velha criatura, apodrecendo, endoidecendo, enlouquecendo. Você não é filho de Deus, você não é filha de Deus. Essa carta aos Efésios vai nos dizer, a partir do capítulo 2, que você é filho da ira de Deus, se você não conhece o Filho de Deus. Se você não ama o Filho de Deus. Se você não se entregou e obedece o Filho de Deus. Mas aqui, no versículo de número 5, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, trazer-nos para a sua família, por meio de Jesus, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez, novamente, para o louvor da graça gloriosa, repetimos isso e enfatizamos isso, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. Se Ele comprou nossa liberdade é porque nós éramos escravos, estávamos escravizados, sem chance alguma de libertação. Fomos comprados por preço de sangue, e o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Esse mesmo texto nos diz no versículo 7, Ele comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. No final desse versículo 7, coloque aí Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2, vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida que Ele não possa salvar. Ele pode salvar. Nem o seu ouvido surdo que não possa ouvir, Ele pode ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o que Ele é, o vosso Deus.
Ele é o seu Deus salvador ou ele é o seu Deus juiz, que julgará o mundo com equidade, com justiça? E ele sabe tudo sobre você e o quanto você transgrediu a sua santa lei, se afastou dele e você teve prazer em viver afastado dele. E como a Bíblia diz, éramos, por natureza, inimigos de Deus. Se não fosse Deus, por sua graça, tomar essa iniciativa. É esse texto que nós estamos lendo. E para mim e para você agora, nós podemos ver no versículo 8, generosamente, graciosamente, Ele derramou sua graça sobre nós. E com ela, Ele nos deu bênçãos. Aqui nós temos duas. Está aí na sua Bíblia. Sabedoria e todo entendimento. Se você conhecer Cristo, se você conhecer as Escrituras, você vai conhecer o seu estado, você vai conhecer o estado desse mundo, você vai conhecer que você vive num grande circo comandado por um mestre desse mundo que ilude, que engana, que prende, que maltrata. Você vai se apegar à verdade, você vai se apegar ao bom, ao belo, ao justo. Você viverá nesse mundo como peregrino, sabendo que esse mundo está falido e fadado ao fim, e haverá o fim. Jesus Cristo mesmo disse, então virá o fim. Virá o fim de tudo isso. Não se iluda, esse circo vai pegar fogo. Não se iluda com as atrações desse mundo. A glória desse mundo já passou de ontem para hoje. Pessoas já perderam muito de ontem para hoje. Pessoas estão totalmente em miséria, continuarão assim de ontem para hoje. Uma existência terrível. Não se fie nisso, não se iluda com isso. Tenha sabedoria para viver nesse mundo e entendimento do grande plano de Deus, que Ele o criou para a sua glória, de como você deverá viver nesse mundo, entendendo que aqui você vive para a glória dEle, aqui você vive para testemunhar da graça dEle, e que você vive, e caso haja a morte, você ressuscitará, chamado pelo seu nome naquele grande dia. Versículo 9, agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este. No devido tempo, no tempo certo, no tempo de Deus, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês, Efésios, já uma outra geração que está vindo de crentes, e agora mais outras, e agora mais outras, e agora vocês e nós, o projeto de Deus, está aqui agora no versículo 13, é que vocês não só dessem glória a Deus, porque vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade Santíssima, envolvida com a sua salvação, envolvida para lhe dar convicção, envolvida para lhe dar fé, envolvida para lhe dar segurança, envolvida para lhe dar a vida eterna. Quantas vezes nós entramos num lugar como este e nós como que nos desligamos? Quantas vezes estamos no culto, mas não estamos aqui para aprender mais, para servirmos melhor, para darmos valor à nossa existência para a glória de Cristo? Eu faço uma pergunta sempre por onde eu passo, eu gosto de fazer essa pergunta porque eu vejo os rostos de vocês. Mas a pergunta que eu lhes faço é, quem aqui nessa tarde entrou com as suas orelhas nesse lugar? Levante a mão, gente, eu quero ver, por favor. Quem aqui entrou com as suas orelhas? Eu amo porque vocês fazem. Claro, mas há um perigo em entrar só com as orelhas aqui. Você vai sentar, sim, alguma coisa você vai entender, porque você entende nossa língua, você raciocina bem, mas quem entra aqui só com as orelhas, a mensagem dessa tarde entra aqui, e daqui a pouco vai sair por aqui.
É por isso que você vai entender agora como Jesus era enfático quando dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, mais uma vez nós ouvimos: a igreja deve ouvir o que o Espírito está anunciando para ela. Ouvir com atenção. Ouvir como seu pai quando lhe chamava pelo nome completo. E você então parava e sabia que ali vinha alguma coisa. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde que nós devemos ter o ouvido para aprendermos sabedoria e entendimento. O Espírito Santo, ele prometeu, está aqui no versículo 13. Quem é ele? É o Espírito que é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Haverá o resgate, haverá o livramento de todo esse sistema. A palavra de Deus nos diz: seremos felizes para sempre. Num novo céu, numa nova terra onde habita a justiça, onde lá entrarão todos aqueles que creram no Filho de Deus e professaram o seu santo nome. Mas para mim e para você, nesses tempos tão difíceis, nós precisamos também, como Paulo, pedir sabedoria espiritual, discernimento, maturidade, crescimento, profundidade, versículos 15 em diante, desde que eu soube da sua fé, ó Efésios, no Senhor Jesus, e de seu amor para com o povo santo em toda parte. Uma das maneiras que nós mostramos que somos salvos é quando temos amor de Cristo derramado em nossos corações uns pelos outros. Jamais passou por minha cabeça, nem pela cabeça de vocês, que nos encontraríamos, que nos conheceríamos. Mas quero dizer para vocês que aonde passei por esse país, o Japão, como eu vibrei de ver os seus rostos, como eu vibrei de ver gente por quem Cristo derramou o seu precioso sangue e lhe salvou e lhe redimiu, e haja o que houver, aconteça o que acontecer, nada e nem ninguém poderá lhe separar do amor de Deus que está em Cristo. Você é uma pessoa perdoada, reconciliada, e agora você está na família da fé. Qual o propósito dessa conferência? É que a gente venha comer pastel? É que a gente venha passear numa parte do Japão? Não. O propósito aqui é que nós nos apoiemos uns aos outros. Às vezes eu fico imaginando como vocês devem se sentir aqui no Japão. Somos tão poucos, somos pequenos. Parece-me até que o que chamam de igreja aqui no Japão é mais de atrapalhamento do que de ajuntamento, se essas palavras pudessem ser ditas. É gente confusa. É gente que não está pregando o Evangelho. É gente que não está ajudando o povo de Deus a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Mas nessa tarde aqui, nós estamos, como diz esse texto, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor, pelo povo santo, em toda parte, e aprove a Deus nessa tarde, reunir a parte do povo dele que se reúne nesse país chamado Japão. É graça de Deus. Não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento. Você está melhor na palavra, no conhecimento, nos tempos, nos modos. Você está criando seus filhos, vendo que os seus filhos estão cercados de situações difíceis, problemas sérios, problemas éticos, morais, sociais, da sexualidade deles. Você tem cuidado disso? Então, meus irmãos, o que eu oro também por vocês é que Deus nos dê sabedoria espiritual e entendimento, e olhe o próximo verbo, para que cresçam no conhecimento dele. A partir desse versículo aqui, no finalzinho do versículo 17, anote aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lhe diz e me diz para que responsavelmente nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando o texto diz: oro para que seu coração seja iluminado, que não haja trevas, dúvidas, engano.
E se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos diz o Salmo 119, versículo 105. Quanto mais a palavra de Deus é lida, estudada, entendida, para isso precisamos do culto para adoração e precisamos da escola bíblica dominical para conhecimento e entendimento. Pais, invistam desde cedo no ensino em casa. Ensinem os seus filhos a temerem ao Senhor, amarem ao Senhor, viverem para o louvor da sua glória, para que esses meninos tenham os seus corações iluminados, para quando eles virem o brilho desse mundo, eles vejam que esse brilho é passageiro, é ilusório, é enganoso, que o Senhor nos preparou uma cidade cujo brilho é eterno, porque ali brilha a glória do Cordeiro de Deus. Que vocês tenham o coração iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele nos deu a seu povo santo. Você faz parte desse povo santo. Um dos nossos alvos ministeriais é mesmo trabalhar com filhos de crentes. Durante 17 anos da minha vida, eu só fui isso, filho de crente. Sabia ir para a igreja, sabia cantar os cânticos da igreja, sabia as histórias da igreja, da Bíblia. Eu sabia de tudo isso, mas eu não cria. Eu só era filho de crente. Com 17 anos de idade, eu fui convidado para participar de um acampamento Palavra da Vida, lá no Recife, uma cidade próxima chamada Paudalho. E foi ali com muita raiva, não queria ficar naquele lugar, mas naquela noite de trevas, de escuridão, no meu coração, e circunstancial também, sentei lá no último banco. Eu desconfio muito de quem senta no último banco, viu, gente? Mas eu estava sentado lá no último banco com tanta raiva, eu não queria ouvir, mas o Espírito Santo foi abrindo os meus ouvidos. E aquele pregador começou a falar, e a pregar, e aquilo foi aquecendo o meu coração, aquilo foi me trazendo entendimento. Aquele homem não me conhecia, mas o Espírito Santo de Deus me conhecia, e a palavra de Deus penetra, aonde filosofia não penetra, psicologia não penetra, nada penetra, senão a palavra de Deus. E enquanto aquele homem pregava, ele disse assim: e os filhos de crente, muitas vezes cretinos são. Poxa, eu sou o rei dos cretinos. Mas se você nessa noite reconhecer os seus pecados e reconhecer o seu Salvador e confiar nele e clamar por ele, ele virá ao seu encontro e a salvação lhe alcançará e ele lhe dará a graça de crer, confiar e confessar. E eu disse, é tudo que eu preciso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar. Cordeiro entregue ao Calvário, morto, para me salvar, um miserável como eu. E naquele dia eu deixei de ser filho de crente e passei a ser filho de Deus. Fui adotado em sua família. Ainda tome nota de mais um texto, porque você vai ver como a palavra de Deus se encaixa perfeitamente. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12, ele diz e me diz que todos os que creram nele, mas os que nele creram, Deus deu o privilégio de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, na sua pessoa, no seu sacrifício, na sua ressurreição, na sua presença gloriosa no meio do seu povo, na presença do Espírito Santo e na sua volta. Esses são filhos e filhas de Deus. Esses formam o povo santo. Versículos 19 em diante. Paulo sempre está orando. A vida cristã é de oração. Vejam que a partir do versículo 15, eu oro. Você está orando por sua igreja, está orando por seu pastor, está orando pela liderança da sua igreja, está orando pelo pessoal do louvor, o pessoal que faz tudo para que nesta tarde nós possamos estar aqui reunidos. Você está orando pelos seus filhos, você está orando por seus netos, você está orando por seus vizinhos. Vocês não sabem como eu me entristeço de estar aqui, de ver meninos e meninas e não poder me comunicar com eles. Ah, como eu gostaria de poder me comunicar com eles, de falar de Cristo para eles. Sou limitado pela língua. E quando tento conversar com alguém em inglês, parece que a comunicação não flui bem. Eu fico tão triste quanto a isso. Irmãs e irmãos, versículo 19, eu também oro para que entendam.
a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Poder de resistência, poder de assistência, poder de ser bênçãos nas mãos de Deus, poder de servir-lhe, servindo onde nós estamos. Se você trabalha na sua fábrica só para você juntar dinheiro para levar para o Brasil, você não compreendeu porque Deus lhe trouxe para o Japão. Deus lhe trouxe para o Japão para mostrar como é que os servos dele atuam como servos aqui, trabalhando nos seus empregos. Com decência, com ordem, com organização, sem enrolação. Porque quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, digam comigo, façam tudo para a glória de Deus. Para que perguntem a você, o que é que você tem de diferente? Percebam, de diferente para melhor. Mas dependendo de alguns que se dizem evangélicos nessa pátria, as pessoas vão perguntar assim, o que é que você tem de tão esquisito que você é? São pessoas esquisitas. A fé não nos torna esquisitos. A fé não nos torna neuróticos. A fé não nos torna cidadãos do planeta Plutão. É pé no chão, cabeça no lugar e bondade no serviço. A fé nos torna mais humanos, mais humildes e mais práticos. Estava conversando com um adolescente hoje à tarde e perguntei para ele, você tem colegas brasileiros, não tem? E ele disse, tenho. Algum deles já lhe perguntou sobre a sua fé? E ele disse, eu tinha 12 anos de idade. E um colega meu me perguntou, o que é salvação, o que é vida eterna, alguma coisa assim? E ele disse, como podia e sabia, é crer em Deus. Seus filhos estão nesse mundo e eles sabem falar esse idioma para poder também alcançar os seus colegas. E nós podemos pensar como igreja meios e modos de fazermos com que os nossos filhos, crendo, crescendo, confiando, possam ser porta-vozes para esse mundo perdido aqui no Japão também. Estou terminando essa primeira parte. Versículo 19, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Haja o que houver, demônios dominem esse lugar, principados e potestades rondem o Japão, e esta carta aos Efésios vai falar dos principados e potestades. O Senhor reina, o Senhor é glorioso. Quando o Senhor quer salvar e quem o Senhor quer salvar e manifestar a sua graça e a sua glória, Ele o faz. Ele é soberano nos domínios celestiais. Verso 21, agora Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, e é Cristo quem enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Na sua folha, na sua página, vá para a página 4. Lá em cima tem o ponto 3. E daqui a aproximadamente 10 minutos, eu estarei partindo para o intervalo. Pode ser, pastor Glauber? Ou algum dos irmãos? Pode ser, não é, reverendo Joia? Capítulo 3, aí da sua apostila, porque, como lhes disse, os outros 2 capítulos foram já enviados em forma de vídeo. Vão atrás, procurem se vocês não viram e vocês vão completar bem a sua apostila. É só uma introdução, você não estará perdendo se começar a partir daqui, mas você estará ganhando se você tiver esses vídeos. Qualquer coisa, repito, fale com o pastor. Todo texto tem um contexto. Como começou o evangelho na cidade de Éfeso? Como chegou o evangelho ali
na cidade de Éfeso. O contexto dessa carta é o capítulo 19, é o capítulo 19 de Atos. E assim, se você abrir agora comigo no livro de Atos, volte algumas páginas comigo e você vai ver que a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo, ele já vai sair em viagem missionária. Capítulo 13, Barnabé e Saulo são enviados pela igreja. E eles vão viajar, vão anunciar ao mundo a glória de Cristo, a graça de Cristo, o evangelho, luz penetrando nas trevas. E que grandes trevas espirituais eram aquelas no mundo. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo tenha trazido você para ser missionário aqui, obreiro aqui, serva obreira do Senhor aqui. E assim, eles vão chegar em Antioquia da Pisídia, lá no versículo 13. Eles vão viajar mais. Versículo 44, uma espécie de resumo, eles se dirigem aos gentios. Eles vão a Icônio, a Listra, a Derbe, 14º capítulo. Retornam para Jerusalém no capítulo 15. Já tem gente atrapalhando o evangelho, gente querendo impor, gente querendo inventar, gente querendo colocar jugo, gente querendo explorar. O concílio se reúne. Crê em Jesus, se abster da imoralidade e da impureza, e que o evangelho floresça. Essa é a decisão do concílio. Num breve resumo. Capítulo 16, mais trevas circunstanciais ainda. Mais domínios de principados e potestades. A partir do capítulo 16, vocês vão ver várias pessoas endemoniadas. O demônio tomando conta. O sistema sendo totalmente um sistema de prisão. Um sistema de pecados, de podridão. 16º capítulo, a segunda viagem missionária de Paulo, há uma súplica para a Macedônia, a abertura do evangelho chegando à Europa. Chega-se em Filipos, a partir do versículo 11. Ali vai ter uma senhora que temia ao Senhor, buscava pelo Senhor. Mas ali também vai ter uma moça que era possessa de espíritos demoníacos. Ali vai ter um carcereiro que a solução para ele, dos seus problemas, podia ser tirar a vida. Vocês estão num país, talvez o recordista de gente que tira a própria vida. Capítulo 17, eles vão para Tessalônica. Lá eles quase são mortos. Paulo foi apedrejado para morrer em Tessalônica, como muitos irmãos nossos têm sofrido pelo mundo afora. Capítulo 17, a partir do versículo 16, ele vai chegar em Atenas, tida como uma cidade intelectual. Intelectual o quê? Tão idólatra quanto. Tinha ali a Avenida dos Deuses. Deuses para tudo, como aqui na cultura do Japão. Capítulo 18, uma cidade imoral, podre, suja, Corinto. A cidade que louvava o amor homossexual, que até hoje, é chamado esse encontro de um homem com homem, uma mulher com uma mulher, mas mais a questão do homem com homem de amor Corinto. De tanto que havia essa situação de licenciosidade naquela região. Aí no capítulo 19, ele vai chegar aqui em Éfeso. Está na sua apostila para que nós possamos ganhar tempo. Está aí para que você leia comigo. Essa parte agora, nos deparamos em Éfeso com um cristianismo incompleto. Vamos ler. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, regiões de montanhas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Essa palavra aqui está associada mesmo com algo do cristianismo. Algo de alguém que quis seguir. Alguém que estava anunciando algo que teria a ver com as promessas de Deus. Contudo,
Vejam o que acontece, verso 2. Paulo lhes pergunta: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Tinham até sido batizados, está vendo? Responderam: no batismo de João. João, que conhecemos como João o Batista. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Acontece aqui algo bem parecido, um fenômeno bem igual ao que acontecera com o capítulo 2 desse mesmo livro. Agora vem uma pergunta: que diferença havia entre o batismo de João e o batismo em nome de Jesus? Os relatos, por exemplo, sobre Mateus capítulo 3, versículos de 7 a 12, você pode conferir, nós não teremos esse tempo agora. Lucas capítulo 3, versículos 3 a 11, revelam uma diferença fundamental entre a pregação de João e a pregação de Jesus. Eu lamento que vocês não tenham tanto espaço aí na apostila. Não foi fácil trazer esses livretos do Brasil, viu, gente? E tentamos condensar para que ficasse nesse formato bonito. Mas eu peço que vocês também tenham algum outro material de anotação, um bloquinho, alguma coisa, ou economizem espaço em algumas vezes. Mas qual era a diferença entre o batismo de João e o batismo em nome de Jesus? Em primeiro lugar, está aqui no quadro para que você possa acompanhar. A pregação de João foi o anúncio do julgamento de Deus. E esse mundo está sob julgamento. Esse mundo um dia estará diante do juiz de toda a terra. O Senhor reina, e Ele é o Criador do mundo, sustentador do mundo, mantenedor do mundo, dono do mundo e juiz do mundo. Nada lhe escapa. E há um dia certo, um dia marcado, e João anunciou isso, o anúncio do julgamento de Deus, e com a vinda de Jesus, o ponteiro do fim começou a andar, de tal maneira que se aproxima agora o fim. Jesus Cristo mesmo disse que então virá o fim, as pessoas desse mundo se lamentarão sobre ele, dirão: caiam sobre nós montes e nos livre da ira do Cordeiro. Dia terrível, dia de trevas, dias de dores. João anunciou isso. Enquanto a pregação de Jesus foi a de boa nova de salvação. Ainda há uma porta, ainda há um caminho, ainda há o dia aceitável do Senhor, ainda há graça, ainda há perdão, ainda há misericórdia, ainda onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus vence. Hoje é dia de salvação. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Você sabe, lá no fundo do seu coração, você pode tentar desviar, crer em vozes por aí afora, mas você sabe que se você hoje partir para a eternidade sem Cristo, você sabe que haverá um julgamento para você. Porque Deus colocou isso, imprimiu isso na sua alma. Você pode tentar apagar isso de todo jeito, mas chegando na hora da sua morte, você se assustará com isso. Talvez você não tenha visto muita gente partir. Eu já vi pessoas partirem para a eternidade, já vi rostos confortados e em paz, já vi rostos em pânico. Em segundo lugar, eu coloquei agora a pregação de João de maneira resumida ali, viu, gente? Então seria, em cima está a pregação de João, a PDJ, seria a pregação de João, foi uma etapa na jornada, mas a jornada da revelação continua. A jornada maravilhosa da graça de Deus continua, e ainda há salvação disponível a você
vindo ao seu coração, João mesmo sabia que tinha que apontar para aquele que estava por vir. Os textos que nós já mencionamos ainda. A pregação de João foi uma etapa da jornada. A chegada do Filho de Deus foi a chegada da porta, foi a chegada do caminho, foi a chegada da água, foi a chegada da luz, foi a chegada de anúncios, foi a chegada de afirmações do tipo: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Escutem Jesus, ouçam Jesus. A voz de João Batista ainda ecoa pelos séculos. Povo do Japão, brasileiros no Japão, olhem para Jesus, venham a Cristo, e vocês serão salvos. Venham com os seus pecados, Ele virá com o seu sangue e com o seu perdão. Em terceiro lugar, a pregação de João foi a primeira de duas etapas que constituem a vida espiritual. E a vida espiritual, ela é formada de quê? A vida espiritual é formada de duas etapas. Se as duas etapas não fazem parte da sua existência hoje, então você não é dele. Você pode ser da denominação, você pode ser filho de pastor, você pode ser filho de presbítero, você pode ser o que você for, mas você ainda não é dele. A pregação de João foi a primeira das duas etapas que constituem a vida espiritual. E que vida espiritual é essa? É a vida com duas etapas, está aí na sua apostila. O último slide desse momento, antes do nosso intervalo. A primeira etapa, consiste em perceber a nossa condição natural e honestamente, integralmente, totalmente, reconhecermos nós que merecemos a condenação de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Cristo. Você está sob a ira de Deus. Não há parte alguma nesse planeta que não esteja sob a ira de Deus. Então a primeira etapa é essa: eu estou perdido. Eu ofendo a Deus. Eu não tenho paz com Deus por mim mesmo, por minha tradição, por meus pensamentos, por minha religiosidade ou a falta dela. Essa primeira etapa também inclui e implica em convicção. Por mais que você tente melhorar, um esforço de melhoria, um esforço de correr atrás, não estou me esforçando, um dia eu chego lá, se não for nessa encarnação, será na outra, será na próxima. Li sobre um homem na Índia, que ele deveria fazer uma peregrinação, que essa peregrinação, saindo do seu local, até onde ele deveria chegar para alcançar uma graça, levaria anos para chegar lá, talvez 3 anos, 4 anos, andando. Aquele homem, ele não tinha as duas pernas, ele se equilibrava nas muletas. A previsão é que ele levasse 30 anos para chegar naquele lugar. Que situação! Mas teria que ser com seu esforço total, rastejando tantas vezes. Mas aqui diz para mim e para você, nessa primeira etapa, tudo isso inevitavelmente falha, porque depende apenas de nossas forças. Aí vem o anúncio do julgamento. Faça o que fizer, tente o que tentar, você não conseguirá. A primeira etapa é: se arrependa até disso, de querer ganhar o céu por seus méritos, de querer ganhar o céu por suas tradições. O céu você não ganha, a herança de Deus é dada para você em Cristo Jesus. Mas vem a segunda etapa, que é quando percebemos o que a graça de Jesus Cristo, e o que é a graça de Jesus Cristo e o que ela oferece. Ela oferece para a gente 3 coisas, e nós vimos no capítulo 1, com sabedoria, com entendimento, com compreensão, com entendimento. Em primeiro lugar, a graça de Jesus, e o que ela nos oferece nesta tarde é a salvação da condenação. Romanos capítulo 5, coloca aí ao lado. Romanos capítulo 8, coloca aí ao lado.
já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Podemos dormir em paz nessa noite. Podemos dormir sem saúde, podemos dormir sem dinheiro, mas não podemos dormir sem perdão e salvação nessa noite. Venham à fonte, porque o Senhor salva da condenação. Jesus Cristo disse: não tenham medo do governo, não tenham medo daqueles que podem pegar vocês e jogarem vocês na masmorra, não tenham medo daqueles que podem retalhar o corpo de vocês, tenham medo daquele que pode mandar sua alma para o inferno. Em Cristo, nós podemos ter a salvação da condenação. Mas o que é esta graça para mim e para você? Lemos sobre a graça nesse capítulo 1. É o retorno para Deus. Podemos nos voltar para Deus e sermos ouvidos. Podemos bater e a porta se abre. Podemos adentrar o trono da graça de Deus, nos diz a carta aos Hebreus. Podemos chamar-lhe de Pai. Um livro que o meu querido Bigode está lendo, e eu também, Renan. Já li, está no meu processo de releitura, se você também faz isso. É de um muçulmano chamado Nabil Qureshi, que tentou ser o melhor muçulmano que pudesse ser. Defendeu o islamismo com toda a raça, com toda a garra. Sabe o que ele fazia? Ele estudava o cristianismo para combater a gente. E estava vencendo debates. Até que ele encontrou um rapaz chamado David. E David sabia em quem tinha crido e como tinha crido. O nome do livro é Procurei Alá, Encontrei Jesus. Em terceiro e último lugar, nós temos a graça da filiação irrevogável e eterna. Nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Somos filhos de Deus amados. Somos salvos, somos santos. Ele nos conhece pelo nome. Essa é a bênção da adoção. E com a adoção podemos adorá-lo. Enfim, concluindo essa parte, esta fase, a segunda etapa, envolve a descoberta de que os nossos esforços para melhorar são auxiliados pela obra do Espírito Santo, que nos permite fazer o que não poderíamos fazer sozinhos, porque, como dizia Agostinho, de fato nós buscamos Deus no escuro. Se Ele não nos der a luz, nós não acharemos. Blaise Pascal dizia que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Só quem pode preencher é Deus. Deus atrai com amor eterno. Jesus Cristo disse que quando fosse levantado, atrairia os seus para si mesmo. Nós jamais poderíamos fazer isso sozinhos. Porém, grife isso bem claro na sua apostila, isso nunca foi sinergismo, ou seja, faça a sua parte que Deus faz a dele. Deus fez a parte dele, faça a sua agora. Não é sinergismo. A salvação é monergismo. É toda a ação de Deus no começo, no meio e no fim. E para a eternidade. Agora, Romanos capítulo 2, versículo 4. Abra comigo lá. Marque na sua Bíblia. Pastor, eu me arrependi, que lindo, você fez isso conscientemente, como eu fiz isso conscientemente naquela noite de abril de 1978. Meu coração se aqueceu, minha boca confessou, toda a minha vida confiou. Eu fiz isso. Sim, eu consciente e responsavelmente fiz isso. Mas sabe, quando eu olho para trás e eu começo a ver como é que eu fiz isso, está aqui Romanos capítulo 2, versículo 4. Não percebe quanto ele é bondoso e tolerante e paciente com vocês? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor atuou no meu coração. No seu coração, esses homens espiritualmente incompletos, confusos, conheciam a condenação, sim, e o dever moral de melhorar, mas eles não conheciam a graça de Cristo
e a ajuda e condição do Espírito Santo. Aqueles homens não conheciam Cristo na beleza da sua plenitude. Aqueles homens não conheciam o que é ser batizado em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquece o coração daqueles homens a mesma coisa dentro do livro de Atos que aconteceu ali em Atos capítulo 2. Nós vamos para o nosso intervalo.